Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre mais um caso concluído, mais um caso criminal concluído. Esse aconteceu no ano de 2018, numa cidade muito pequena dos Estados Unidos. E é mais um caso que eu trago para vocês referente à segurança das mulheres nas ruas. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, um caso criminal, desaparecimento, mistérios, casos sobrenaturais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer e também ativa o sininho para receber as notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Molly Tibbetts. Molly Cecilia Tibbetts nasceu no dia 8 de maio de 1998 em São Francisco, na Califórnia. Filha de Rob e Laura, viu seus pais se separarem quando estava na segunda série. Depois disso, ela se mudou para Iowa com a sua mãe, seu irmão mais velho Jack e o mais novo chamado Scott. Mesmo com o pai morando distante, ele mantinha um bom relacionamento com os filhos. Molly morou por muito tempo com a sua família numa cidade chamada Brooklyn, em Iowa. É uma cidade bem pequena, uma cidade tranquila até então, e a sua mãe cresceu nessa cidade e agora ela tinha essa mesma oportunidade de viver em uma cidade mais isolada, completamente diferente de São Francisco. Em 2018, Molly fazia uma especialização em psicologia na Universidade de Iowa e com isso ela morava em outra cidade. A Molly cresceu e se tornou uma jovem muito divertida, muito positiva e superou todos aqueles problemas que ela teve no passado com o divórcio dos pais e também morando numa cidade completamente diferente. Ela se adaptou bem a essa nova cidade até que no ano de 2015 ela conheceu um jovem chamado Dalton Jack. Os dois imediatamente já se apaixonaram e eles mantinham um relacionamento muito bom. O Dalton gostava muito dela, ela também gostava muito dele e mesmo com ela se mudando para outra cidade para prestar à universidade, o relacionamento dos dois não terminou e o Dalton continuou morando em Brooklyn, mas ela morava em outra cidade, mas sempre que dava os dois se viam nos finais de semana ou até mesmo durante a semana. Nas suas férias, no meio de 2018, ela decidiu passar um tempo com a sua família, com o seu namorado em Brooklyn. Como o seu namorado tinha algum trabalho para fazer em outra cidade, ele deixou que a Molly ficasse na casa dele tomando conta dos seus animais de estimação, que ele passaria alguns dias fora e logo ele retornaria. Então a Molly ficava intercalando, ficava um pouco na casa da mãe, um pouco na casa do namorado para cuidar dos animais de estimação. E ela também aproveitou para trabalhar num acampamento para crianças. Ela gostava muito de crianças, então ela passou um bom tempo das suas férias, no caso, trabalhando num acampamento e também passava grande tempo na internet, escrevendo no notebook e tal. Ela estava curtindo as férias, mas também trabalhando. No dia 18 de julho de 2018, a Molly estava na casa do seu namorado, cuidando dos animais, e era um dia muito quente e a Molly gostava muito de fazer corridas. Como estava muito quente durante o dia, ela decidiu correr à noite. Então, chegou a noite, a temperatura baixou um pouco, ela viu que era o momento certo para fazer sua corrida, mais ou menos umas 7h30 da noite. Ela mandou uma foto para o seu namorado dizendo que estava se preparando, colocando a roupa adequada para correr. Tudo bem, parecia tudo normal, Molly parecia feliz e esse foi o último momento que os dois conversaram. Passou um tempo e o Dalton não recebeu nenhuma mensagem da Molly, o que não era muito normal, já que os dois estavam sempre conversando. Mas ele pensou, bom, talvez ela correu, ficou cansada, chegou em casa, tomou um banho, foi dormir e não me mandou nenhuma mensagem. Naquele momento ele não estava muito preocupado. Só que chegou a manhã seguinte e a Molly
de novo não mandou nenhuma mensagem para ele, ela também não atualizou as redes sociais e o Dalton percebeu que havia algo estranho, que com certeza alguma coisa aconteceu, porque já fazia muito tempo que ela não entrava em contato com ele. Ele ligou para alguns dos amigos da Molly, eles falaram que não viram e não viram ela em nenhum momento do dia anterior, e ele começou a se preocupar muito e se preocupou ainda mais quando o chefe da Molly do acampamento infantil ligou para ele e disse que a Molly não compareceu ao trabalho. Isso com certeza não era algo normal, porque a Molly nunca faltava o trabalho. Então ele falou com os familiares da Molly e eles decidiram avisar a polícia do que aconteceu. A polícia recebeu a notícia do desaparecimento da Molly e de imediato começaram as buscas. Toda a população da cidade, era uma cidade muito pequena, mas todo mundo ajudou, espalharam cartazes pela cidade, cidades vizinhas também ficaram sabendo do desaparecimento dela, todo mundo ajudou, a polícia fez uma série de buscas para ver se encontrava alguma pista da Molly. Nas semanas seguintes ao seu desaparecimento, a polícia de vários estados investigou centenas de pistas no caso, incluindo um avistamento não confirmado em uma parada de caminhão no Missouri, que mais tarde foi dada como falsa. A polícia recebeu mais de 2.300 dicas sobre o caso e também conduziram mais de 500 entrevistas durante todo o período das buscas. A Molly, sempre que praticava o seu exercício, sempre que corria, ela utilizava um rastreador de atividade. A polícia tentou usar então os dados desse rastreador para encontrá-la. Mais ou menos 4 semanas após o desaparecimento de Molly, a polícia disse que a busca foi direcionada para várias áreas específicas dentro e ao redor de Brooklyn, incluindo a casa do seu namorado, uma parada de caminhões, um lava-rápido e 2 fazendas na área. Um vizinho, ele tinha uma câmera de segurança instalada na sua residência e a câmera pegava um bom ângulo da rua e nessa imagem que ele viu a Molly bem no canto da tela, correndo mais ou menos às 7h30 daquele dia em que ela desapareceu. Ele percebeu algo estranho naquelas imagens. Ele viu que um carro passou várias vezes em volta da casa daquele vizinho. E o carro várias vezes foi em direção onde a Molly corria. Como ele achou muito suspeita a atitude daquele motorista, ele mostrou as imagens para a polícia também achou aquilo muito suspeito e começou a acreditar que o motorista tinha algum envolvimento no desaparecimento da Molly. Depois de conseguir as informações sobre o dono do carro, a polícia chegou até John Budd, de 24 anos na época do crime, e ele morava e trabalhava na área rural do condado de Poughkeepsie, mesmo local onde está a cidade de Brooklyn, onde ela desapareceu. A polícia fez algumas perguntas para ele sobre o desaparecimento da Molly, se ele conheceu toda essa história. Ele disse que ficou sabendo, mas que não tinha nenhuma informação para dar para a polícia, mas a polícia suspeitou um pouco dele, porque não parecia verdade aquilo que ele estava falando, só que naquele momento eles não tinham nenhuma evidência para ligar ele ao desaparecimento da Molly. John é chamado para depor na delegacia e após algumas horas de conversa, ele confessa o que fez. Primeiro, ele diz que viu a Molly na noite do seu desaparecimento, que a viu correndo na rua e que ele se aproximou dela e puxou conversa. Mas a Molly não gostou muito da conversa dele e disse que ela pegaria o telefone, ligaria para a polícia ou para algum amigo, e ele ficou muito nervoso quando ela disse que ligaria para a polícia e ele disse que teve um apagão. Mais tarde, ele confessou que a sequestrou e a matou. Isso porque ele entrou em pânico quando ela disse que chamaria a polícia e depois ele foi até um local e largou o seu corpo. De acordo com o depoimento feito pelo gabinete do xerife do condado de Pontiac, ele os conduziu até um corpo em um local isolado dentro de um milharal.
Em 21 de agosto, a polícia de Iowa anunciou que um corpo foi encontrado no condado de Ponchy. Mais tarde, o corpo foi identificado como de Molly Tibbetts em uma autópsia 2 dias depois dele ser encontrado. Após a autópsia, foi revelado que a causa de sua morte foi de múltiplas facadas em seu corpo. Mas além do assassinato, o John tinha mais uma coisa para confessar à polícia. Na verdade, o nome dele não era John, e sim Christian Barreira Vieira. Ele não tinha permissão legal para trabalhar nos Estados Unidos. Christian Rivera é um imigrante ilegal que nasceu em Guerrero, no México. Ele chegou ilegalmente aos Estados Unidos aos 17 anos. Christian trabalhou em outra fazenda antes de trabalhar na fazenda Irabee, que está localizada próxima à cidade de Brooklyn, onde tudo aconteceu. Christian então mudou o seu nome e passou a receber o seu salário sobre o nome de John Budge. Um porta-voz em nome dos serviços de cidadania e Imigração dos Estados Unidos disse que os seus sistemas não indicavam que o Christian tinha qualquer status de imigração legal. Depois, o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos confirmou essa determinação, dizendo que a polícia permanece absolutamente confiante de que identificaram corretamente o suspeito como um estrangeiro ilegal do México, com base em entrevistas investigativas com ele e em checagem de registros. Christian trabalhava na fazenda Irabee, que é uma propriedade de uma família de um líder republicano de Iowa, chamado Craig Lang. Como parte do seu emprego, a família de Lang permitiu que o Christian vivesse sem pagar aluguel em suas terras. Em 22 de agosto de 2018, Christian Rivera foi acusado de assassinato em primeiro grau. Em 19 de setembro, ele se declarou inocente e retirou toda a confissão que fez sobre o assassinato de Molly. Mas os investigadores encontraram sangue dentro do carro do Christian, aquele carro que aparece nas imagens, e o sangue depois passou por uma série de exames e foi confirmado que era o sangue da Molly. Em 17 de maio de 2021, o julgamento criminal do Christian começou após muitos atrasos devido a outros processos judiciais e também pela pandemia do Covid-19. Sua defesa disse que os policiais usaram táticas ilegais para fazer com que ele confessasse o crime, e a defesa ainda acusou o namorado da Molly como verdadeiro assassino desse caso, dizendo que o jovem a teria traído anteriormente. O Dalton tinha um álibi muito forte naquela noite do assassinato da sua namorada, já que ele estava em uma cidade a mais de 2 horas de distância e também haviam vários colegas junto com ele que depois confirmaram que sim, que ele estava trabalhando com eles naquela noite. Ainda se dizendo inocente no seu julgamento, o Christian deu uma versão do que aconteceu naquela noite, que ele diz que é a sua versão verdadeira. Ele contou que estava em casa quando 2 homens armados invadiram a sua casa, colocaram ele dentro do carro, deram uma volta na cidade, até que esses homens viram a Molly, mataram ela e obrigaram o Christian a colocar o corpo dela dentro do seu carro e depois colocar lá no milharal, onde o corpo dela foi encontrado. Ele disse que não podia falar nada para ninguém porque esses homens ameaçaram ele, então ele teve que contar essa outra história que ele era o responsável. Essa sua versão nunca pôde ser confirmada e em 28 de maio de 2021, Christian Rivera foi considerado culpado do assassinato em primeiro grau. O juiz ordenou que ele fosse detido sem fiança. Christian Rivera enfrenta uma sentença de prisão perpétua obrigatória sem a liberdade condicional. O veredito desse caso ainda não saiu. Então, gente, concluindo mais esse caso aqui para vocês, é um caso muito parecido com um que eu trouxe algumas semanas atrás, o caso da Corina Vetrano, que foi basicamente isso. A moça foi correr num parque e ela foi assassinada, muito parecida com esse caso hoje daqui. Então, é mais um caso e que fala sobre a segurança das mulheres na rua. Isso é indiferente de uma cidade grande ou de uma cidade pequena. Nesse caso aqui, foi numa cidade muito pequena que aconteceu isso. Já o caso da Corina foi em Nova York, uma cidade enorme. Então, a segurança das mulheres é realmente muito difícil em qualquer lugar, não importa se a cidade é grande ou pequena. E também há muitos casos que ocorrem todos os anos e há muito tempo já nós temos casos de mulheres que foram mortas por homens quando estavam na rua ou em algum local público, alguma coisa assim. É um problema que a gente tem na sociedade e que passam-se os anos e nada é feito. Então, se você tem alguma dica de algum caso que queira que eu comente,
Deixa aqui embaixo nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.